tarde ou boa noite. Vamos para mais uma aula, nossa, acho que terceira aula. Ela será sobre radiação. Então, vamos embora. Começar. Aqui nós vamos introduzir o assunto, ver como que ocorre, sobre radiação alfa, beta, gama e meia-vida. Bom, nós vimos na aula anterior que os elementos eles emitem energia e absorvem energia. Eu falo aula anterior, eu vou me referir sempre à aula de átomos. Na aula de átomos a gente tinha esse GIF que mostrava que quando o átomo ele era excitado, ele recebia energia, depois de um tempo ele liberava energia de alguma forma. Nós vamos ver uma coisa diferente hoje. Bom, existem elementos que são fluorescentes, outros fosforescentes. Os fluorescentes eles emitem luz quando são excitados. Sim, imediatamente. E os fosforescentes eles emitem luz depois de um tempo de excitados. Um grande exemplo é esses adesivos que eu acho que todo mundo já teve uma vez na vida, que eles vão emitindo luz mesmo depois de um tempo. Se vocês repararem, alguns interruptores de luz também tem isso. São elementos que vão liberar depois, não imediatamente. Mas tem elementos que eles liberam energia mesmo não tendo passado por esse tempo de excitação por luz ou por qualquer outra coisa. Um exemplo disso é o urânio, o polônio e o rádio, que são elementos radioativos. A radioatividade é uma parte da ciência que estuda as reações que ocorrem alterações do núcleo dos átomos, chamadas reações radioativas ou nucleares. Bom, aqui temos uma tabela que destaca os elementos que são radioativos. Os mais conhecidos é rádio, o urânio, o polônio, mas eles têm muitos outros mais que estão sendo destacados. Se vocês repararem, sim, como eu falei na primeira aula, os elementos na tabela periódica, eles repetem algumas coisas. Vão percebendo que determinados grupos, eles vão ser mais comuns algumas coisas. Bom, se vocês repararem, os últimos elementos, os elementos com maior número de prótons, eles geralmente são radioativos. Como que ocorre a radiação? Os elementos eles têm nêutrons e prótons no seu núcleo. Os prótons eles têm carga positiva. Como a gente sabe, carga positiva eles não tendem a se atrair, sabe? Tendem a se afastar. E quem permite que os prótons fiquem juntos são os nêutrons. Os nêutrons equilibram essa situação de querer se afastar. Mas quando a gente tem um número muito grande de prótons, como no caso a partir de 82 prótons, a gente começa a observar que esse equilíbrio ele não consegue se manter. Então, como eu falei na aula sobre ligações, os átomos eles vão tender a querer se manter equilibrados. Na natureza, tudo tem que tender ao equilíbrio. E se o átomo está desequilibrado, ele vai fazer alguma coisa para liberar essa energia e ficar mais tranquilo possível. Nisso ocorre a radiação. Como eu falei, os últimos elementos da tabela periódica geralmente são radioativos, porque eles vão ter um número muito grande de prótons. A radiação ela pode ser dividida em três tipos diferentes: a alfa, a beta e a gama. Mas
Como a gente descobriu isso? Como os cientistas descobriram isso? Bom, colocaram um material radioativo dentro de um bloco de chumbo. O chumbo ele impede um pouco a radiação de se espalhar. Então tinha esse bloco de chumbo, essa caixa de chumbo, com um furinho no meio, e lá tinha material radioativo. Esse furinho era para direcionar o foco da radiação. E no meio do caminho tinha uma chapa positiva e outra negativa. Um campo magnético positivo e outro negativo. E no final tinha uma chapa fotográfica. Eles não viam a radiação passando, né? Não. Eles viam o resíduo da radiação. É como se eles tirassem uma foto. Aí eles ficavam com os pontinhos da radiação, dos raios gama, beta e alfa. E eles perceberam que um grupo de raios, eles eram desviados, eles eram atraídos pela parte positiva e o outro pela parte negativa, enquanto um tava nem aí, passava direto. Então eles ficaram assim, o que é cada um? Aí eles descobriram que tinha um que era atraído pelo positivo, ou seja, ele era negativo. Teve outro que é o raio alfa, que ele era atraído pelo negativo, ou seja, essa onda, esse raio, esse sei lá o que eles não sabiam na época, era positivo, e o que passava direto era neutro. Então, por enquanto, a gente sabe disso. Na aula, tá? Não vai achar que os cientistas sabem só isso, não. Tem muita coisa interessante que eu não vou citar porque... Bom, vamos para a radiação alfa. Ela é uma partícula constituída por 2 prótons e 2 nêutrons que se soltaram do núcleo. Ela tem uma carga de 2, ela tem uma carga positiva, ou seja, ela interage com o negativo, e tem um número de massa 4. E tem um baixíssimo poder de penetração. Então, um papel já bloqueia ela. Já a beta, ela tem uma carga negativa, ou seja, interage com campos magnéticos positivos e é composta basicamente por elétron. Então é um elétron que soltou livre por aí. É um pouco mais complexo que isso, mas por enquanto para vocês é um elétron só. E tem um poder de penetração intermediário entre a radiação alfa e a gama. Então uma placa metálica barra ela, mas um papel não. E a pior de todas é a gama, que ela não tem massa, ela não tem carga e tem uma velocidade muito semelhante ou quase igual à da luz. E tem um poder de penetração muito alto. Pra gente, para nós humanos, a mais perigosa é a gama, porque ela consegue penetrar muito fácil na gente. O perigo dela não é o fato delas passarem pela gente, mas do que ela pode fazer nesse meio do caminho. Ela pode atingir alguma molécula importante e danificá-la. O exemplo da maior molécula importante é o DNA. Então a gente pode desenvolver câncer por meio da radiação por causa disso. Que ela pode atingir um pedaço do nosso DNA que é muito importante e danificar e acabar formando um tumor. Não é tão fácil assim, também é muito complexo, mas depende também do local que foi retirado ou foi atingido o DNA. Mas a gama tem esse perigo. Então, é isso. De todas, é a mais perigosa. A alfa nem tanto, porque a pele iria conseguir bloquear, a placa metálica, a beta é um pouquinho também perigosa, causaria queimaduras, uma alfa também,
mas ela poderia entrar um pouquinho. Mas a gama, ela é bem perigosa. Bom, vamos para a meia-vida. Meia-vida é o tempo que um elemento radioativo ele decai para metade. Bom, vamos para os exemplos que vocês vão entender melhor. Vamos supor que eu tenho 1 grama de um determinado material radioativo. E o tempo de meia-vida dele é 1 hora. Bom, passado 1 hora, eu vou lá e olho de novo, eu peso. E o que era antes 1 grama virou 0,5 gramas. Ou sim, eu queria ter uma mesa digitalizadora. E depois de 1 hora, eu vou ter 0,25 gramas. E assim vai indo. Então, inicialmente eu tinha 1 grama, eu faço uma pausa de 1 hora, eu vou ver de novo. Quando eu olho novamente pela segunda vez, eu tenho 0,5 gramas, que é metade de 1 grama. Faço uma pausa novamente, vejo pela terceira vez, eu tenho 0,25. E assim vai diminuindo. É meio confuso, mas isso é muito importante para a gente entender algumas coisas, tanto na biologia, quanto na química, quanto na radioatividade. Bom, a gente vê no noticiário, vê em algumas palestras, algumas coisas, a gente entra em muito contato com isso durante a vida, um tal de carbono 14. Aí fica o questionamento. Só os átomos que são radioativos podem liberar radiação? Bom, não. Tem alguns elementos, como carbono, que são radioativos. Mas isso vai depender da quantidade de nêutrons que ele tem. Então, na primeira aula eu falei que a quantidade de massa, ela varia na natureza. O que está na tabela é a média. Mas na natureza não é aquilo perfeitinho. Vai ter átomo de carbono com um pouco mais de nêutrons. Vai ter átomo de carbono com um pouco mais de elétrons. E o carbono 14 ele vai ter, eu acho que 2 nêutrons a mais. Então ele vai ficar instável, ele não vai ter a mesma quantidade de prótons. E não vai acontecer o equilíbrio dentro do núcleo. Então ele vai ser radioativo. Não quer dizer que é um perigo não, pra gente. Sabe? A gente entra em contato com carbono radioativo e não só carbono, mas várias outras moléculas durante a nossa vida. E tá tudo bem, sabe? A gente evoluiu com isso, a gente tá vivo com isso. E inclusive a gente usa esse elemento para conseguir fazer datações. Claro que vai ter um limite de tempo, por conta até mesmo da minha vida, mas coisas muito antigas a gente consegue datar certinho a idade ou com alguma margem de erro por meio dessa datação de carbono. Então, a gente faz comparações. Quando um ser está vivo, ele vai respirar, ele vai comer, vai entrar em contato com esse carbono radioativo, que ele está presente na natureza, porque ele entra com contato, o carbono normal entra em contato com radiação, com os raios cósmicos, com radiação do espaço. A gente imagina que o espaço não interage com a gente, mas ele interage com o espaço e acabar se tornando radioativo. A gente entra em contato com os carbono comendo, respirando, vivendo. Só que quando a gente morre, a gente não entra mais em contato, ele não entra mais no nosso corpo. Então a gente não tem essa renovação de carbono radioativo. Então aos poucos esse carbono radioativo vai liberando essa radiação e vai ficando num estado mais estável. Tenha em mente que quando acontece a liberação de energia, de radiação, o átomo não some, ele vira alguma coisa. Então o urânio vira um outro elemento,
rádio vira um outro elemento, ele libera energia e vira um outro elemento. Então, a gente compara um ser vivo, ele vai ter uma quantidade de carbono tal e uma quantidade de carbono radioativo tal. Depois de muito tempo, ele vai perdendo por conta da meia-vida. Ele vai perdendo a metade, depois de um tempo vai perdendo a metade, e cada elemento radioativo vai ter sua meia-vida específica. E a maioria a gente conhece, tá? Aí quando a gente tem a amostra, a gente compara a quantidade de elementos radioativos e a quantidade de elementos estáveis. E a gente consegue determinar o tempo que aquele objeto tem. A gente pode fazer isso com carbono 14 para alguns objetos até que recentes, porque vai ter um limite, uma hora acaba. E a gente conseguiu descobrir a idade da Terra dessa forma também. Com chumbo, acho que foi chumbo e urânio. Compararam o urânio com chumbo. Se eu estiver errado, eu vou tentar corrigir. Mas com urânio com chumbo. Então, o urânio foi transformado em chumbo. Eles pegaram uma amostra de um meteoro e compararam. E descobriram a idade do nosso sistema solar. Dessa forma. Comparando por meio do meia-vida. Ela é muito confusa. Se você ver, não é uma coisa que é constante, né? Eles não importa o fim no início. Em casa é 100, vira 50. Mas não é a metade do que estava no início, não. É metade agora de agora. De 50 a 25. De 25 para 12,5. E é dessa forma. Então, sempre pensem desse jeito. Para quem gosta de biologia, a gente estuda isso em introdução à geologia e paleontologia, porque é muito importante essa área de meia-vida para a parte de geologia e paleonto. Também tem na parte de farmacologia, mas enfim, vamos para frente. Quer dizer, em resumindo, a gente vai ter a radiação alfa, beta e gama, tem os símbolos, a carga elétrica, a carga vai ser positiva da alfa, da beta vai ser negativa, a sua natureza do que é formado, a alfa é formado por 2 prótons, 2 nêutrons, o beta por elétron, e a gama é uma radiação eletromagnética. Então, não tem nenhuma carga, não é feita por nada, é uma onda. E o poder de penetração. Bom, para quem é da minha turma, tem atividade na nossa sala. Eu vou deixar alguns links para complementar a aula, alguns textos, alguns vídeos. Bom, é isso. Até!